Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Agora na gravação. Hoje é o nosso último encontro do curso de Ciência Política. Então, passou voando aí o semestre, nossa última quinta-feira antes da prova. Então, hoje eu pretendo comentar alguns pontos da matéria que ainda ficaram pendentes, que a gente, semana passada, tratou da questão de distribuição de poderes, né, entre executivo e legislativo no Brasil. E, se houver alguma dúvida, alguma questão pendente aí da matéria, dúvidas que vocês queiram colocar, também hoje é o momento para a gente conversar a respeito da matéria que passou. Antes disso, falar da nossa prova. Nós não tivemos tantos encontros esse semestre, então o nosso enfoque na prova vão ser essas discussões que a gente teve a respeito da Constituição, principalmente ali os 5 primeiros artigos que tratam da organização do Estado brasileiro e dos direitos fundamentais, né, que a gente tratou bastante aí nos nossos encontros, e também da questão de distribuição de poderes. E vai cair também alguma coisa referente à matéria do semestre anterior. A turma quase toda está com nota alta, acho que não teremos grandes dificuldades aí quanto à nota. E se já entregaram os projetos integradores, já tiveram as notas, tem alguma notícia quanto a isso? Ainda não, até perguntei para a professora Débora hoje quando sair a nota. Ah, deve estar para sair também. Vocês entregaram Foi semana na passada ou segunda-feira retrasada, né? agora, na verdade. Ah, segunda agora. Inclusive, eu devo ser um dos avaliadores. Eu nem sei se eu recebi o trabalho, eu tenho que dar uma olhada. Mas a nota vai sair provavelmente junto com a nota das provas, como é praxe. Ainda mais quando o PI fica tão para o final do semestre quanto foi nesse período nosso agora. Tá? Então, como vocês já sabem, né? A prova interdisciplinar que vocês fizeram vale 1 ponto, o PI vale 2, isso para todas as matérias. A nossa nota vai ser aí 7 pontos na prova, tá certo? E aí a gente vai fazer a prova quinta-feira que vem, lá na Murici. Espero não errar a sala dessa vez, porque semestre passado vocês mudaram de sala, eu não encontrei vocês, mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente abrir a nossa Constituição de novo. Vocês estão lendo? Sim. Então, tá bom. Então, a gente, semana passada, falou do problema que a gente tem na organização do nosso sistema político por conta do controle que o legislativo exerce sobre as questões orçamentárias, né? Como, aliás, deixa eu subir até aqui um pouquinho a tela. Não, cadê? Aqui, sobe. Isso, tá aqui. Então, a gente teve uma Constituição pensada para um regime parlamentarista. A maior parte dos nossos deputados era de convicção parlamentarista, mas por questões políticas, naquele momento, em 1988, decidiu-se pela manutenção do presidencialismo, até para atender o presidente da época, que era o José Sarney, e o parlamentarismo deveria ter sido adotado a partir de um plebiscito que aconteceu no ano de 1993. E aí, quando chegou 93, aliás, 90, foi 93, isso mesmo. Quando chegou o ano de 93, as principais forças políticas do país fecharam questão em torno do presidencialismo. Então, a gente tinha ali o Lula, que na época era o favorito para ganhar as eleições presidenciais de 94, acabou não ganhando, mas naquele momento era o favorito. O Brizola, que era do partido que hoje é do Ciro Gomes e que ficou em terceiro lugar na eleição de 1989. E a gente tinha também uma convicção do povo de que o parlamentarismo era um jeito de tirar o poder do voto popular
A população estava saindo da ditadura, 89 a primeira eleição presidencial, então a população entendeu naquele momento que o parlamentarismo era uma forma de tirar do povo, mais uma vez, o direito de escolher o seu governo por meio do voto no presidente da República, né? E aí disso a gente manteve esse artigo 76 que vocês estão vendo, que afirma que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Só que tirando esse artigo 76, toda a nossa Constituição ela tem caráter parlamentarista. Ela foi pensada para um regime parlamentarista. E o resultado disso é que as competências do presidente da República muitas vezes não se tornam executáveis, a não ser que esse presidente tenha apoio maciço no Congresso Nacional. Só que para obter esse acordo, se a gente estivesse no parlamentarismo, o primeiro-ministro, para se tornar primeiro-ministro, ele estaria ancorado numa maioria de apoio dentro das casas parlamentares. Então, para a manutenção do governo, os deputados votariam de acordo com as convicções do primeiro-ministro, do qual eles eram parte da base, parte do apoio. Com a manutenção do regime presidencialista, deixa eu só um minutinho, deixa eu só ligar aqui o meu carregador antes que eu caia sem bateria. Isso, agora estou carregando. Pronto, desculpem. Para o presidente da República, nesse arranjo, conseguir governar, ele precisa também, e mais do que nunca, de maioria congressual. Só que, diferentemente do parlamentarismo, o parlamento no regime presidencialista não faz parte do governo. Ele é um elemento externo de fiscalização e que tem o poder de discutir e votar as propostas do executivo. Então, para que isso aconteça, para que esse apoio, para que essa votação aconteça, os políticos precisam receber alguma coisa em troca. Eles são um elemento externo ao governo. E nisso surge aquilo que na política brasileira é chamado de presidencialismo de coalizão. Então, o presidente precisa costurar acordos com os muitos partidos do nosso sistema partidário para obter maioria e, obtendo maioria, conseguir governar, né? E o presidente tem muitas atribuições que, na verdade, são compartilhadas com o Congresso, mas que a população espera que sejam tomadas a partir de atos do presidente. O que faz com que, na maior parte das vezes, o eleitorado dos nossos presidentes os entenda como fracos, como inábeis politicamente, como desprovidos de poder. E isso porque não conhecem a Constituição, porque, de fato, o presidente só governa com maioria congressual. E a obtenção dessa maioria, ela pode se dar de duas maneiras. Isso eu estou repetindo um pouco do que eu falei na aula passada, até porque a maior parte de vocês não estava presente. Se o Congresso não faz parte do governo, como é que esse problema pode ser contornado? O primeiro é fazer os partidos dos congressistas partes do governo por meio da indicação dos ministros de Estado. Vocês estão vendo aqui no artigo 76 que o presidente exerce o poder executivo, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, um caminho para obter maioria é formar uma grande coalizão de partidos, por isso o presidencialismo de coalizão, e, de acordo com a importância e a votação de cada partido, distribuir entre eles os ministérios, e aí, a partir do momento que o partido integra o governo, a bancada deste partido passa a votar com o governo. E aí, quando o presidente indica um ministro de Estado, esse partido, o partido do ministro, passa a ter o controle da máquina pública relacionada ao tema pasta do partido. Passa a ganhar o fruto político das políticas públicas executadas, o que é o lado legítimo, né, da obtenção de poder por esse expediente,
e, por outro lado, passa a controlar a contratação de servidores comissionados e as licitações do Ministério, que é o lado não tão republicano e não tão honesto assim do sistema. A segunda forma do presidente obter maioria parlamentar é por meio das negociações de emendas parlamentares. Como a gente viu na aula passada, né? Os deputados e senadores todos têm uma cota de emendas, que é um valor ao qual todos eles têm direito, para serem gastos como política pública nas suas bases eleitorais. É uma forma dos parlamentares levarem apoio político para as suas bases e, assim, mostrarem serviço para os seus eleitores. Então, ali um valor de cota parlamentar, metade dessa cota parlamentar necessariamente deve ser gasta com saúde, e aí cabe aos parlamentares levar para o executivo projetos, duplicação de estrada, construção de escola, posto de saúde, construção de hospital, reforma dessas estruturas, e aí, com a verba dessas emendas parlamentares, eles vão realizar obras nos seus redutos eleitorais, e realizando obras nos redutos eleitorais, eles vão estar lá na inauguração e vão falar: eu trouxe esse dinheiro para minha cidade. E dessa forma vão conseguir se manter ou não no poder. Então, fora das capitais, nas capitais a gente não tem tanta medida desse trabalho, mas fora das capitais, o trabalho de um parlamentar é medido pela quantidade de emendas que ele consegue para o município e para a região. Deputado bom para o interior do Brasil é deputado que pega dinheiro em Brasília e consegue fazer obra no município e na região onde ele tem voto. E aí, como é que o governo consegue controlar os deputados a partir dessas emendas? Todo ano, o valor das emendas entra no orçamento da União, como gasto. Só que a execução dos gastos das emendas é uma coisa que é discricionária, ou seja, que depende da vontade do presidente. E aí o presidente ele vai liberar ou não verbas para a execução das emendas de acordo com o comportamento dos parlamentares. E aí os parlamentares vão ter os seus projetos liberados na medida em que eles votam a favor ou não do governo. Isso é uma coisa estranha para quem não acompanha o sistema político, mas é a regra do jogo, isso está na Constituição, foi a forma que a nossa política foi organizada. Então, a gente pode dizer que é legítimo, apesar de muitas vezes isso ser anunciado pela imprensa como uma coisa errada. Então, o governo vai votar a reforma da Previdência. Aí a imprensa solta. Na véspera da votação, o governo libera não sei quantos bilhões aos parlamentares. E aí parece que o governo está comprando o voto dos parlamentares, dando bilhões para eles. E, na verdade, não. O governo está alinhando as suas estratégias de votação, está obtendo votos a seu favor, e em troca de votar a favor do governo, parte dos parlamentares pede execução das suas emendas e a liberação do dinheiro para suas bases. Esses são os instrumentos que um presidente da República tem dentro da regra do jogo para governar. E quando o presidente não está disposto a fazer esse tipo de acordo e a fazer esse tipo de jogo, ele tende a cair por meio do impeachment. E nós aí nos últimos 30 anos tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment. Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Vocês veem que é o sistema mesmo, e que não é uma coisa de uma ou outra linha política, porque a gente perdeu nessa brincadeira um presidente de direita, que era o Collor, e uma presidente de esquerda, que era a Dilma. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho dos poderes do presidente e do vice. Lembrando que no Brasil, pelo regime presidencialista, o presidente ele reúne as atribuições de chefe de Estado, então ele fala em nome do Brasil, e chefe de governo, quando ele fala em nome da União. Ele é, ao mesmo tempo, o símbolo da União Nacional e a expressão da soberania brasileira, e o chefe dos assuntos administrativos do governo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, me interrompam e perguntem, tá?
Tá bom, professor. Então, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros do Estado, como a gente já leu no artigo 76. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em turno único, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Então, o mandato do Bolsonaro, que é o presidente atual, termina no dia 31 de dezembro de 2022. Logo, as eleições presidenciais têm que ocorrer no ano de 2021, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, se necessário for, um segundo turno no último domingo de outubro. A data é outubro para dar para o presidente eleito 2 meses para transição, caso não haja reeleição. Tá certo? E aí vem o parágrafo 1º, né, que a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Então, no Brasil de hoje, a eleição do presidente e do vice é numa mesma chapa. Quem vota no presidente vota também no vice. E muitas vezes acontece da pessoa votar no presidente e não ter a menor ideia de quem é o vice. Ou, por outro lado, os partidos políticos, às vezes, armam acordos políticos, armam acordos, indicando vices que não têm muita relação política com o presidente. A gente viu isso acontecer com a Dilma Rousseff, que tinha por vice-presidente o Michel Temer, que era um cara de centro, não tinha nenhuma ligação histórica com a esquerda, e que acabou, quando se tornou presidente com o impeachment da Dilma, criando uma linha de governo totalmente diferente daquela da chapa que o elegeu. Por outro lado, quando isso aqui veio para a Constituição, porque um dos motivos para a gente ter tido o regime militar é porque até a Constituição de 67, presidente e vice eram eleitos em votações separadas. As pessoas votavam no presidente e votavam em separado no vice. E aí aconteceu que o Brasil elegeu para presidente o Jânio Quadros, que era um cara historicamente de direita, que vinha dos quadros da UDN, que era o partido de direita do Brasil da época, e elegeu para vice o João Goulart, que era um cara de esquerda, cunhado do Getúlio Vargas, e historicamente ligado à política da esquerda. E aí o Jânio Quadros, com 8 meses de governo, resolveu renunciar. Crianças, vamos compartilhar em outro lugar? Desculpem. Aí, com 8 meses de governo, o presidente eleito resolveu renunciar. Até hoje não se sabe dos motivos dele. E viu-se empossado uma figura que representava o oposto dos valores que a população brasileira tinha escolhido nas urnas. Então, é como se o Jango fosse um Michel Temer de esquerda. A população votou no Jânio e levou o Jango. E o Jango, quando ele viu que não tinha popularidade... Ó, o meu filho aqui, o Murilo. Fala oi, Murilo. Quando o Jango viu que não tinha apoio popular... E aqui é a Lorena. Que é, vocês sabem, né? A gente é cercado de criança, né? É uma creche. É, a minha creche. Na verdade, é um hospício, né? Mas enfim. Hospício. Isso, agora chega, deixa eu trabalhar. Posso? Yes. Obrigado. E aí, quando ele viu que ele não teria apoio político para exercer o governo, inclusive quando o Jango assumiu o governo no lugar do Jânio, para limitar a ação de poder dele, foi-se implementado o parlamentarismo no Brasil, e a gente teve 2 anos de parlamentarismo no Brasil para controlar o esquerdismo do Jango. E quando o João Goulart, o apelido dele era Jango, né? Quando o João Goulart consegue derrubar o parlamentarismo e se tornar de fato presidente, ele faz um discurso no Rio de Janeiro, prometendo radicalizar o regime, e o resultado foi a derrubada dele pelos militares.
e ele derrubado pelos militares, a gente ingressou no regime militar, que originalmente ia ficar no poder por 1 ano e meio para estabilizar a política do país e convocar novas eleições, mas ele permaneceu no poder por 21 anos. Foi um tempo longo para estabilizar a política, né? Mas ela ainda nem tem estado. Então, desde então, e aí com a Constituição de 88, e para forçar um alinhamento maior de presidentes e vices, os dois são parte da mesma chapa. Na prática, não adiantou muita coisa. O Collor e a Dilma tiveram o mesmo problema de um presidente, aliás, os dois eram do PMDB, e tiveram o mesmo problema de não contarem com a lealdade de seus vices no momento do impeachment. E a gente segue com essa questão aí de vice-presidentes que não estão tão alinhados assim com as pautas do presidente. E aí, por causa do presidencialismo de coalizão, surge um dilema para os candidatos. Porque a ideia natural é qual? Eu vou indicar para vice-presidente alguém que pense como eu, alguém que venha do meu partido e que tenha as mesmas ideias que eu. Mas para você ter essa figura que é do mesmo partido e com as mesmas convicções, você perde a vice-presidência como instrumento de negociação política. E aí, com isso, você perde a oportunidade de agregar um outro partido ao seu governo com os votos que esse novo partido traria. Então, a gente teve essa questão com o Lula. O Lula tinha o José de Alencar, que é um empresário, era, né, faleceu, mas é um empresário de Minas Gerais, que era filiado ao PRB, hoje Republicanos, que é um partido ligado à Igreja, é um partido ligado à Igreja Universal, como vice. Mas o Alencar era um cara que ele era amigo pessoal do Lula, apesar de ter uma formação ideológica, uma visão política diferente. A Dilma fechou com o PMDB para conseguir maioria no Congresso para governar. Acabou que ela perdeu popularidade, o PMDB foi o primeiro partido a pular fora, já visando o impeachment para pegar a cadeira dela. E aí o Bolsonaro, no primeiro mandato, escolheu um militar para ser seu vice-presidente. Então, um militar é um sujeito que, pro Bolsonaro, não agrega voto. Quem gosta de militarismo já vota nele. E agora a gente vê na composição da chapa de reeleição do Bolsonaro o mesmo dilema, porque ele quer indicar um militar, um general, para ser seu vice, não o general Hamilton Mourão, esse vai para o Senado no Rio Grande do Sul, mas ele quer indicar um outro militar para a chapa dele. Só que militar não traz voto. Então, o pessoal da política, da coordenação política da campanha, quer que ele indique uma mulher civil. Civil para buscar voto fora do meio de lei e ordem e militarismo, e mulher porque as pesquisas mostram que a rejeição ao Bolsonaro é bem maior entre as mulheres. E aí a gente vai ver, ainda não sabemos qual vai ser o caminho que o atual presidente vai tomar para formar a sua chapa. Se ele vai arriscar abrir para um outro partido que traga apoio na campanha e que traga outros votos que não da turma dele, ou se ele vai preferir ficar com alguém que já é do seu núcleo político ideológico e que lhe garanta fidelidade durante os 4 anos de mandato, isso se ele ganhar a reeleição. Todos os políticos brasileiros têm que pensar nisso, tanto na escolha do vice, quanto na formação do ministério. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Então, vamos lá. Primeiro, o candidato a presidente da República no Brasil, assim como todos os candidatos a cargo eletivo no Brasil, devem ser filiados a partido político. Nós não temos no Brasil a figura que existe em outros países da candidatura independente. Todo político eleito no Brasil se elege filiado a partido.
Se não tem partido, não registra candidatura e não registrando candidatura não pode concorrer. 2. Maioria absoluta de votos. Isso significa que, dentre os votos válidos, e o que é um voto válido? É um voto que é dado a um candidato, e aí não conta nem voto em branco, nem voto nulo. Dentre os candidatos, votos dados a candidatos, vai se eleger o presidente, vai se eleger presidente quem obtiver metade dos votos mais um. 10 milhões de votos. Para se eleger em primeiro turno, o sujeito precisa ter 5 milhões e um voto. 100 milhões de votos, o sujeito precisa ter 50 milhões e um voto. Se não há maioria absoluta, o primeiro e o segundo colocados da eleição de primeiro turno são convocados para a disputa 3 semanas depois de um segundo turno. E aí, no segundo turno, a gente tem uma nova eleição entre esses dois candidatos, e aí esses dois candidatos vão necessariamente, um deles vai obter maioria absoluta, porque são só 2 candidatos, é um jogo de soma zero. E aí, esse é o candidato eleito presidente da República. Por que a gente tem essa figura do segundo turno na política brasileira? Para emprestar maior legitimidade ao eleito. E também para incluir mais partidos no acordo político de formação do governo. Maior legitimidade, porque senão a gente correria o risco, dependendo da eleição, de ter um presidente eleito com 33% dos votos. Então, o presidente não pode representar 33% da população. Vamos supor ali uma eleição com 4 candidatos, o mais votado tem 33%, 34%. Outro com 20%, outro com 15%, outro com 10%. Um equilíbrio. O cara que teve 33% dos votos não pode ser considerado representante da maioria. E se não é representante da maioria, não é presidente. Então, a questão da representatividade é resolvida no segundo turno. Além disso, a questão de composição política, porque os partidos que lançam candidatos e os partidos que no primeiro turno já obtiveram cadeiras no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e que não eram o partido dos candidatos a presidente de primeiro e segundo lugar, eles podem apoiar esses candidatos e se realinharem no jogo político, visando participar do próximo governo. E aí, com isso, você traz mais gente para participar dos ministérios, você traz mais gente para participar da indicação de cargos, você traz mais deputados a serem candidatos a receberem as emendas de orçamento, em troca de apoio no segundo turno, para que do segundo turno saia um candidato que tenha apoio de mais da metade dos eleitores. Lembrando, também falei disso semana passada, que voto em branco e voto nulo não entram na conta. Quem vota em branco está dizendo, eu não gosto de nenhum desses candidatos, eu não quero votar em nenhum deles. Quem anula o voto, teoricamente, o voto nulo é aquele voto com erro, é quando você digita na urna um número de candidato que não existe. E voto em branco e voto nulo não é voto válido, e não sendo voto válido, eles não entram na conta. Ah, mas a maior parte da população anulou o voto, isso significa que anula as eleições? Não. Ah, mas o voto em branco vai para o candidato mais votado? Não. Falei isso semana passada também, mas como vocês também, muitas de vocês não estavam presentes, não custa falar de novo, tá? Aqui o parágrafo 3º explica o mecanismo do segundo turno.
Aqui, então, para a votação do presidente da República, nós temos não a regra da votação proporcional, que é aquela da eleição da Câmara de Deputados, e que se repete na formação das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores, mas a gente tem votação absoluta. Entra o candidato mais votado. Nem todo o país funciona, nem todos os países funcionam dessa forma. O Brasil, no período do regime militar, funcionava por colégio eleitoral. Então, o povo votava nos deputados e senadores, e deputados e senadores votavam no presidente, a votação indireta. A maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos da América, trabalham em regime de colégio eleitoral. Então, os candidatos, lá é um sistema bipartidário, né? Existem outros partidos, mas quem de fato disputa as eleições são o Partido Republicano e Partido Democrata. Esses partidos lançam suas candidaturas nacionais, e aí nós temos votações nos estados, e quem ganha a votação no estado leva todos os representantes, todos os delegados daquele estado para o colégio eleitoral, onde vai ser escolhido o presidente. Eles fazem isso para preservar a autonomia dos estados e o sistema federativo. E também para impedir que os estados mais populosos, a gente for pensar, só a Califórnia tem 1/4 da população americana, para impedir que os estados mais populosos sozinhos controlem o sistema político, pelo menos no que diz respeito à escolha do presidente da República. Tá certo? O Brasil já adotou um sistema parecido com esse, mas hoje nós seguimos o caminho da votação direta, cada cidadão um voto, cada voto é depositado no candidato a presidente. Aí aqui algumas regras das eleições, né? Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, vamos supor que nas eleições agora de 2022 aconteça alguma coisa com o primeiro e com o segundo colocado, ou com o segundo colocado. Neste caso, chama-se o terceiro. E o quarto, e assim sucessivamente. Se a eleição empatar, nossa, mas é possível uma eleição empatar? Uma eleição presidencial, que envolve aí 120 milhões de votos, é improvável. Mas eu já vi empate em eleição de vereador. E quando há empate na eleição de vereador, entra o candidato mais velho. Eu trabalhei por muitos anos em Piraquara, município aqui da região metropolitana. E a gente teve na eleição municipal de 2018 um empate entre dois candidatos a vereador. Os dois fizeram, se eu não me engano, Oi. Ali na cidade Fala, de Pamela. Bossa Nova, já teve empate para prefeito 2 vezes. Nossa, Aham. Estranho, 2 né? empates para prefeito e aí entrou o mais velho. Entrou o mais velho. A população, quanto menor a população, maior a chance de empate. Numa eleição presidencial, uma eleição nacional, é bem improvável. Mas numa eleição municipal com poucos votantes, pode acontecer. E aí entra o mais velho. Eu lembro lá de Piraquara, que foi até uma coisa que ficou famosa na cidade, porque a tia de um dos candidatos, ela era cadeirante, e a sessão eleitoral dela foi instalada numa sala do segundo andar de um colégio. E aí ela não quis se submeter a ter a cadeira dela carregada acima da escada, e ela foi embora sem votar. E esse voto teria, se a tia tivesse votado do sobrinho, a gente também não sabe, né? Mas, teoricamente, esse voto custou a eleição do sujeito que era vereador à época e que perdeu a reeleição nessa brincadeira. Então, Balsa Nova teve 2 empates, então, para prefeito. Curioso. Isso quem Ali é bem determina é... pequeno. Você mora em Balsa Nova?
Não, eu moro em Campo Largo. Só que faz quase, aonde eu moro, faz quase a divisa com Balsa Nova. Tem Já muitos no parentes lá. fundão ali, né? A dama, ela Aham. chegando. Deixa eu abrir a sala. E lá é pequeno, né? Tem bem, né? A população é pequena, né? Pouca, então. Mas é bem interessante, 2 vezes, né? É o raio caindo 2 vezes no mesmo lugar, é bem improvável. Mas improvável não significa impossível. Aliás, com a repetição de um evento, a tendência é que ele eventualmente ocorra, né? Um dia a gente vai ter eleição empatada na presidencial. Tem uma chance em 1 milhão, então em 1 milhão de eleições, uma vez pelo menos vai acontecer. Probabilidade. Né? Mas é improvável, é pouco provável que ocorra. Aí o parágrafo 4º, né? Se antes de realizado o segundo turno, morte, a gente chama o remanescente de maior votação. Aí fica o mais idoso. A posse, ela se dá no Congresso Nacional. A gente tem aqui as hipóteses de substituição. Deixa eu voltar aqui para a Constituição para baixar a tela. O vice substitui o presidente em caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga ou de vice-presidente. Peraí, cadê? Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga ou vice-presidente. Então, se o cargo vagar por renúncia ou por morte, o vice assume. Se o presidente for impedido por condenação por crime, assume o vice-presidente. E a função do vice-presidente, basicamente, é de substituto. Então, muitas vezes, ele é visto como parasita, que fica lá torcendo para o governo cair ou para o titular morrer, porque a única atribuição que ele possui, além de suceder o presidente nas suas ausências, é auxiliar o presidente sempre que convocado. Que normalmente é nunca. Então, a única função do presidente é servir de substituto. O presidente, às vezes, precisa se afastar, ele tem férias, ele viaja, ele fica doente. Nesses casos, o vice assume a presidência. Caso nada disso ocorra, apenas com impedimento ou morte. Se presidente e vice perdem os seus cargos, seja por morte, seja por impedimento, vão ser chamados, e aí é a linha sucessória, o presidente da Câmara dos Deputados em primeiro lugar, o do Senado em segundo e o do Supremo Tribunal Federal em terceiro. E a gente já teve o presidente do Supremo assumindo a presidência por motivos de viagem dos presidentes da Câmara, do Senado, do presidente e do vice-presidente da República, para participar de eventos internacionais, esse tipo de coisa. E se os cargos de presidente e vice ficarem vagos, isso quer dizer que não houver presidente por impedimento ou por perda por vacância, né, que é a hipótese de renúncia ou morte, e não houver vice também para ocupar esses cargos por impedimento ou morte, os substitutos, que aí podem ser presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo, os substitutos têm 90 dias para convocar novas eleições. Cadê? Aliás, 90 dias para convocar novas eleições. Mas se a vacância do cargo ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, então, a partir da metade do mandato, para cumprir um tempinho só, a eleição, nesse caso, é feita de forma indireta pelo Congresso Nacional. O mesmo vale para as assembleias legislativas e para as câmaras de vereadores. Então, se o prefeito morre no último ano de mandato, o presidente da Câmara assume, ele pode, e aí vai convocar novas eleições dentro da Câmara para eleger um novo prefeito que vai ficar no mandato até
o momento da posse. Perdão, até o momento das novas eleições e da posse de um novo prefeito. Tá certo? Se não houver ninguém para fazer isso, aí vão ter que ser convocadas novas eleições. Isso é uma questão ainda que a Constituição não prevê. E aqui o artigo 83, o presidente e o vice da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. O presidente e o vice só podem sair do país por mais de 15 dias, se autorizados para não deixar a máquina pública abandonada. Então, isso aqui diz respeito à escolha do presidente da República. O artigo 84, que eu vou mostrar para vocês, conjuntamente do artigo, cadê? Dos artigos, cadê? Sobe. 21 e 22 vão trazer as competências que são, ou seja, as tarefas, os poderes e os deveres que cabem ao presidente da República. E aí vocês vão ver que muitos deles não são factíveis sem apoio orçamentário e político do Congresso, o que torna os presidentes reféns do Congresso e que faz surgir daí o problema que eu falei para vocês do presidencialismo de coalizão e da cooptação e da negociação, muitas vezes não republicana, de cargos e de verbas. Então, muito do nosso problema de corrupção e de desorganização do Estado vem daí. Tá certo? Vamos lá. Compete ao presidente da República. Já foi, né? Privativamente, ou seja, isso aqui é poder dele e só dele. E são muitas competências privativas, são 27. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Então, o presidente tem, pelo menos constitucionalmente, total liberdade para formar o seu gabinete. Quem que o presidente indica para ministro de Estado? Cumpridos os requisitos constitucionais de idade, quem ele quiser. Dois, exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Então, primeira função aí, além de escolher e exonerar, ou seja, contratar e demitir os ministros, é, com o auxílio deles, ser o chefe da administração, como um CEO numa grande empresa. Ele é o chefe do Conselho de Ministros e ele dirige o Estado da maneira que achar melhor. E é uma atribuição prevista na Constituição. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição. Há algumas leis, há alguns temas que são de competência exclusiva do presidente para propor a lei, ou seja, para criar o projeto de lei, e tirando os temas que são de interesse exclusivo do legislativo e do judiciário, que dizem respeito ali a vagas de ministros, vagas de deputados, projetos salariais dos servidores dos poderes legislativo e judiciário, etc., etc., o presidente da República pode propor projetos de lei a respeito do assunto que ele quiser. E no sistema brasileiro, a imensa maioria dos projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional são propostos originalmente pela Presidência da República. Então, muitas das nossas leis não nascem da discussão no Congresso, mas são propostas por presidentes com maioria congressual e no Congresso aprovadas. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. O que é sancionar uma lei? Sancionar uma lei é quando o presidente diz que concorda com uma lei que é aprovada pelo Congresso.
O presidente ele detém o poder de veto das decisões do Congresso Nacional. Então, o Congresso pode votar uma lei, o presidente não concorda com essa lei e ele tem o poder de veto. E aí são dois tipos de poder de veto. Ele tem o chamado veto político, que é quando, por razões orçamentárias, ou por razões pessoais, ou por razões políticas, ele não concorda. E ele tem o veto constitucional, que é uma das formas de controle de constitucionalidade. Então, quando o presidente entende que uma lei aprovada pelo Congresso é inconstitucional, que ela vai contra o texto da Constituição, ele, enquanto defensor da Constituição Nacional, tem o direito e o dever de vetar essa lei. E uma lei que é vetada pelo presidente da República, para entrar em vigor, o veto, a lei é devolvida para o Congresso com as razões do veto, o presidente tem que explicar por que vetou, e aí, para esse veto ser removido, o Congresso precisa derrubar o veto por maioria absoluta dos seus membros. Então, você soma o total de integrantes do parlamento, você precisa ter metade dos votos, mais um, para derrubar um veto do presidente. O Bolsonaro tomou um monte de derrubada de veto na cabeça durante esses 3 anos e meio de mandato. Antes disso, eram raras as situações de derrubada de veto. Promulgar é colocar a lei em vigor. Ele proclama para a população, olha, a partir de hoje ou a partir do dia que houver a vigência, esta lei é lei. Esta lei é obrigatória, seu cumprimento é obrigatório por todos dentro do território nacional. Por ordem, pelo sistema legal brasileiro, ninguém pode deixar de cumprir uma lei alegando que não a conhece. E o presidente, quando promulga, comunica à população, olha, pessoal, a partir de hoje tem lei nova e é isso aqui. E a promulgação se torna conhecida quando a lei é publicada. Essa publicação é feita, no caso do presidente da República, no Diário Oficial da União. E apenas depois da publicação da lei que ela passa a ter vigência. O que é uma lei com vigência? É uma lei que exerce consequências no mundo das pessoas, no mundo dos cidadãos. Então, a lei depende do presidente para ser sancionada, promulgada e publicada. Enquanto isso não ocorre, a lei não é uma lei. O poder de veto seria uma das prerrogativas do presidente se nós tivéssemos um sistema parlamentarista. No presidencialismo, da forma que está organizado hoje, é mais um motivo de embate, de conflito e de instabilidade para o nosso sistema. E ele também tem a competência, ainda aqui no quarto, né, de expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vocês, contabilistas do futuro, conhecem bem uma natureza de regulamento expedido pelo Poder Executivo, que são as instruções normativas do Ministério da Economia. Conhecem? Não. Então, não se preocupem, porque vocês vão conhecer, porque o que são as instruções normativas do Ministério da Economia? São as interpretações que o Ministério da Economia dá para as leis tributárias. Então, todos os tributos federais, eles têm, lá no Ministério da Economia, uma instrução normativa, que é a Receita Federal dizendo para os contribuintes o seguinte, olha, eu, Receita Federal, entendo esta lei da seguinte maneira, e é assim que eu vou aplicar a lei. É um decreto. E quando
o Ministério da Fazenda faz, quando o Ministério da Fazenda publica um decreto, ele o faz em nome do presidente da República. O ministro da Economia, ele é um auxiliar do presidente da República, porque o presidente é uma pessoa só e não pode cuidar de todos os assuntos do governo. Então, ele indica um ministro da sua confiança para os temas que ele acha importantes, e esse ministro, de acordo com a estrutura do ministério, vai publicar os decretos daquela área, que vão ser válidos como indicação do presidente. E vocês, como contadores do futuro, vão trabalhar muito com instruções normativas, que são regulamentos publicados pelo Poder Executivo, consequentemente pela Presidência da República. Não se preocupem que vocês vão saber disso em breve, talvez até comigo, se eu for ser o professor de vocês de legislação tributária no futuro. Então, o presidente tem aqui o quinto, né, que eu já falei, que é o poder de veto dos projetos de lei. Ele pode dispor mediante decreto. O que é um decreto? O que é um regulamento? O poder executivo, como a gente sabe, ele é o poder responsável por colocar as leis em prática, por fazer as leis serem aplicadas, certo? O decreto é o texto legal que explica para a sociedade como aquela lei vai ser aplicada. Como o dinheiro vai ser usado, os locais de aplicação da lei, os servidores alocados, a organização do Estado mobilizada para que aquela lei que está no papel se transforme em política pública. Então, a forma em que uma lei vai entrar em vigor na prática se dá a partir da publicação do decreto. E quem publica decreto é o presidente. Então, muitas vezes acontece do presidente, para não brigar com o Congresso, sancionar uma lei, mas aí ele não expede o decreto para não gastar, ou porque ele não concorda, ou porque ele não gosta daquele assunto. Ou a gente tem ainda, quando o presidente não tem maioria para mudar uma lei, ele estica a interpretação da lei por meio do decreto. O Bolsonaro fez isso na questão do desarmamento, na questão das armas. Então, como ele sabe que no Congresso ele não tem maioria para liberar as armas, como era a pauta de campanha dele, ele mudou o quê? O regulamento de aquisição de armas de fogo por meio do Ministério da Justiça, que é o Ministério da Administração Pública, que cuida dessa questão de segurança, que cuida da questão do Sistema Nacional de Armas, que cuida da Polícia Federal. E ele fez um decreto bem permissivo e bem elástico para aumentar o acesso das pessoas ao armamento sem mudar a lei, porque ele não tem maioria no Congresso para fazer o que ele queria, que era revogar o Estatuto do Desarmamento. Entenderam? Sim. Ótimo. Então, o presidente pode, né, mediante decreto, dispor sobre, ou seja, tratar de quais assuntos? Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. O governo não pode sozinho fechar órgãos públicos. Ele não pode criar na canetada órgãos públicos. Mas ele pode mexer no pessoal, na estrutura de organização, no organograma, desde que isso não implique em despesa. Então, ele pode tirar servidor do ministério, colocar no outro, ele pode criar conselhos, ele pode extinguir conselhos, ele pode criar setores, ele pode mexer na estrutura administrativa dos órgãos públicos livremente, desde que isso não altere o gasto daquele órgão público. Para gerar despesa, a despesa tem que estar prevista no orçamento. Se não tem despesa na alteração, se é uma alteração organizacional, o presidente é livre para fazê-la. E ele mexe bastante, todo presidente mexe muito nisso, para fazer a acomodação dos seus apoiadores após as eleições. B. O presidente pode extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Então, se existe ali um cargo criado por lei
que não está provido, que não tem servidor exercendo, esse cargo pode ser extinto por decreto. E o Bolsonaro aí, que eu estou falando do Bolsonaro porque ele é o presidente atual. O Bolsonaro extinguiu aí por baixo uns 30 mil cargos que estavam em Brasília e que não foram providos, de pessoas que se aposentaram, de departamentos do governo que foram fechados, que eram cargos que estavam previstos, verbas que estavam ocupando espaço no orçamento, mas que não eram empenhadas porque não tinha servidor para exercer aquelas funções. Aí aqui entra a questão de chefia de Estado. Então, o presidente da República, privativamente, só ele pode manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Então, quem que fala em nome do Brasil no exterior? É o presidente. Ah, mas quem fala quem vai nas reuniões com os outros países são os embaixadores. Sim, porque o presidente da República é auxiliado na questão de representação internacional pelo Ministério das Relações Exteriores. O chanceler do MRE, que é o nome do ministro das Relações Exteriores, é indicado pelo presidente e esse chanceler vai desenhar a linha de relações exteriores determinada pelo presidente. E também é prerrogativa do presidente, nesse caso só dele mesmo, embora referendada pelo Congresso, de acreditar os representantes diplomáticos dos outros países. O que é acreditar? Os países não são soberanos? São. Então, receber os representantes de outros países no Brasil, receber os embaixadores e cônsules de outros países no Brasil, é um ato de soberania do Brasil. Nós não somos obrigados a receber ninguém. O governo, a potência estrangeira, indica o diplomata da sua preferência para atuar no Brasil. O Brasil vai receber essa indicação e vai dizer aceito ou não aceito que esse sujeito trabalhe aqui. E esse ato recebe em relações internacionais o nome creditação. Então, o diplomata só pode trabalhar no Brasil, o diplomata brasileiro só pode trabalhar no exterior, quando ele é acreditado pelo governo do local onde ele vai trabalhar. E quem faz isso é o presidente, porque só o presidente fala em nome do Brasil com governos estrangeiros. Entenderam? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais que são sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Por que quando o presidente da República celebra um tratado, uma convenção ou um ato, esses precisam ser referendados, aprovados pelo Congresso? Porque a partir do momento em que você está obrigando o Brasil na esfera exterior, essa obrigação gera custos. E quando uma obrigação gera custos, ela precisa ser incluída no orçamento. E para você criar um gasto, esse gasto precisa ser aprovado por lei. Então, os tratados que a diplomacia brasileira celebra, depois de celebrados, eles precisam ser ratificados. E eles vão ser ratificados pelo Brasil quando aceitos pelo Congresso Nacional. Inclusive, em temas de direitos humanos, quando o Brasil celebra um tratado que reconhece direitos humanos, e esse tratado é ratificado no Congresso Nacional por maioria de 3/5 dos parlamentares, o tema desse tratado se torna emenda constitucional. Não pelo texto constitucional, mas por uma coisa que eles chamam de bloco de constitucionalidade. Ele ingressa na ordem constitucional como um direito e garantia fundamental. Nove, decretar estado de defesa e estado de sítio. Esse item 9, ele deu muita, mas muita polêmica no início da pandemia.
Por quê? Porque muitos dos atos que foram tomados para garantir a segurança das pessoas por causa do Covid-19, os lockdowns, fechamentos de empresa, isolamento social, restrições nos direitos de ir e vir das pessoas, eles só poderiam ter sido tomados pela letra da Constituição a partir do momento que o Brasil decretasse estado de defesa e, posteriormente, estado de sítio. Coisa que o Brasil não fez. Então, a gente teve aí, durante o período da pandemia, e eu não vou entrar no mérito da discussão da necessidade ou da correção disso, mas a gente teve, durante a pandemia, restrições em direitos e garantias fundamentais, ou seja, aqueles direitos e garantias que nos fazem seres humanos. A gente recebeu restrições aos nossos direitos e garantias fundamentais a partir de decretos emitidos por prefeitos. Um decreto é um instrumento de interpretação de lei, ou seja, não tem valor legal. E a gente teve decreto de prefeitura suspendendo o exercício de direitos e garantias fundamentais. Era necessário? Sim. Tinha que acontecer? Sim. A forma que aconteceu foi correta? Não. O estado de defesa, ele é decretado sempre que o Brasil se encontra na iminência de uma situação ou de ataque estrangeiro ou de grande risco de calamidade pública. Ele é um estado de preparação do país ou para o enfrentamento a uma grande calamidade ou para o enfrentamento a uma guerra. E durante o estado de defesa, alguns direitos e garantias fundamentais podem ser suspensos. Se o estado de defesa não resolve a situação, o presidente pode propor para o Congresso Nacional que ingressemos em estado de sítio, que aí já é um estado de atos preparatórios de guerra, seja guerra contra um inimigo estrangeiro, contra um inimigo interno, no caso de terrorismo, ou contra uma situação de calamidade que advenha de um fenômeno da natureza ou uma crise de saúde pública. Cabe ao presidente da República decretar o estado de defesa e decretar o estado de sítio, e essa decretação deve ser referendada pelo Congresso Nacional. É a única hipótese que existe na Constituição de restrição aos direitos de ir e vir, de liberdade de trabalho, de liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de exercício, liberdade religiosa, liberdade econômica, direito de propriedade. E aí o Brasil se viu num impasse, né, durante a pandemia, porque a gente tem um governo que era e é abertamente contrário às medidas de restrição, o mundo inteiro adotou medidas de restrição, e aí a gente ficou entre não adotá-las por conta da posição do governo. Lorena, sério? Entre não adotá-las por conta da posição do governo, o que seria legítimo, porque se trata de um governo eleito, ou adotá-las, mas adotá-las criando contornos ao texto constitucional. Ou seja, fazer aquilo que os cientistas na época acreditavam mais correto, mas com isso criar precedentes ao desrespeito ao artigo 5º da Constituição. E vocês veem que as duas situações são situações bem complexas, são situações bem complicadas. E o Brasil, por conta da interferência do Supremo Tribunal Federal, e é uma pena que a gente não tenha mais tempo de curso para tratar disso, eu dei uma palestra a esse respeito sobre a questão da concentração dos poderes do Supremo. Se algum de vocês se interessar, eu deixo o link depois no grupo. Dei essa palestra em 2019, no 2º Fórum Federalista Nacional. Mas a gente passou por essa questão de
termos restrições a direitos humanos fundamentais por meio de decretos de governadores e prefeitos, o que, constitucionalmente falando, é uma insanidade. Eu não estou falando se os atos eram corretos ou não, se o lockdown estava certo, se não estava, se as restrições econômicas estavam certas ou não estavam. Não sou epidemiologista, não vou falar do que eu não sei. Eu conheço a Constituição. Pela Constituição foi um descalabro. Mas, enfim, né, já passou. Agora, o que a gente tem é um Congresso de governadores e um Supremo que sabem que a população vai aceitar restrições ilegítimas aos direitos e garantias fundamentais. Espero que isso não nos cause problemas políticos e sociais no futuro. O presidente ainda pode decretar a intervenção federal, sempre que um estado da federação descumprir abertamente a Constituição ou se tornar insolvente, o presidente tem o poder de remover o governador e indicar um intercessor para governar e botar a casa em ordem. Remeter mensagem em plano de governo ao Congresso Nacional, indulto e comutar penas, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los aos cargos que lhes são privativos. O presidente da República é o comandante das Forças Armadas, ele está acima dos generais. Aliás, os oficiais só são promovidos mediante indicação do presidente. Claro que isso se dá por meio da tramitação lá no Ministério da Defesa do que acontece dentro do Exército. Mas se o presidente quiser travar a carreira do militar, ele trava. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, que nós não temos mais, Procurador-Geral da República, o presidente, os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. O presidente da República Federativa do Brasil nomeia o ministro do STF. Quem escolhe os ministros do STF? Eles não são concursados, eles não necessariamente foram juízes de carreira, não necessariamente eles têm uma vida de magistratura. Eles ingressam no Supremo após indicarem conhecimento jurídico notório, mediante indicação do presidente da República, e essa indicação é referendada pelo Senado Federal. Então, o ministro indicado pelo presidente precisa ser aprovado pelo Senado para poder tomar posse. Nós não temos reprovações do Senado desde da década de 1920 do século passado. Então, normalmente, quem é indicado pelo presidente, ministro se torna. O STF ele tem essa questão, porque os ministros são magistrados, os magistrados têm poder vitalício. Eles não têm mandato, eles ficam até completarem 75 anos, no caso dos ministros superiores, 70 anos os demais, e depois só saem dali ou aposentados ou mortos. Não tem mandato. E aí das questões, o desequilíbrio que a gente tem entre Supremo Tribunal Federal e governo é o fato de que a gente teve um mesmo governo por 14 anos que indicou 8 ministros do STF. Então, a gente tem uma maioria no Supremo que foi indicada por um mesmo partido e por uma mesma linha política. E isso gera um desequilíbrio, porque a ideia é que o Supremo, quando indicado pelo presidente, reflita o pluralismo da sociedade. Então, a gente vai ter ministro conservador, ministro socialista, ministro social-democrata, com visões progressistas e conservadoras, com visões legalistas e sociais do direito, e que isso gere embates em Brasília. Só que a gente tem ali um alinhamento muito grande, porque quase todos os ministros, se eu não me engano,
Gilmar Mendes, a indicação do Fernando Henrique Cardoso, e os 2 últimos, indicação do Bolsonaro. De resto, são todos indicações do período. E o Alexandre de Moraes, indicação do Michel Temer. Então, a gente tem 4 dos 11 que não foram indicados pelo PT. 7 ministros indicados pelo governo do PT. Isso gera um desequilíbrio, porque a gente vai ter um predomínio no Supremo de um tipo de ideia e de visão do direito que não necessariamente é predominante na sociedade. Aí aqui celebrar a paz, declarar a guerra, também aquele caso, né? Como se celebra a paz com uma potência estrangeira e declara guerra, é o Brasil falando com o exterior, e quem faz isso é o presidente. Conferir condecorações e distinções, isso aqui é chefia de Estado. Assim como declarar a paz, declarar a guerra, celebrar a paz, ou nomear os membros do Conselho da República, nomear magistrados, nomear membros dos tribunais superiores, tudo isso deveria ser atribuição do presidente da República no parlamentarismo, para despolitizar esses atos, mas não é o que a gente tem. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição. E é aqui que o bicho pega. Porque é aqui que o presidente, para conseguir fazer todo o resto dessas coisas que a gente está lendo, mais o resto das competências privativas da União que cabem ao presidente da República e das competências concorrentes da União que cabem ao presidente da República, e que a gente não vai ter tempo de ler, porque a gente já estourou o tempo, ele precisa resolver a questão orçamentária com o Congresso. Só que se o presidente tem atribuição para fazer tudo, por que caralhos o Congresso vai dar dinheiro à vontade para ele? Entenderam o problema? E aí, nisso, a gente vai pulando de crise política em crise política, de problema em problema, e enquanto não passarmos por uma reforma política aqui, nesse aspecto de repartição de poderes entre presidente, Congresso e Judiciário, a gente nunca vai ter uma estabilidade política que permita o crescimento e a normalização do país. Pessoal, acho que eu não consegui falar de tudo que eu queria, mas é assim mesmo, a Constituição está aí para quem quiser ler, se interessar e se aprofundar no assunto. Eu vou deixar depois para vocês o link da questão do judiciário, da palestra que eu proferi em 2019, para quem se interessar pelo assunto. Nossa prova vai tratar das nossas discussões agora nesse bimestre, então dessas últimas aulas que a gente teve. O vídeo dessa aula vai para o YouTube assim que o Google me devolver o arquivo processado. Isso não depende de mim. É o problema de trabalhar no Meet, porque a aula gravada no Meet vai para o Google Drive, que processa o vídeo, e quando processado o vídeo, que eu consigo jogar no YouTube. Isso não depende de mim. Então, talvez demore aí 1 dia ou 2, mas assim que eu tiver com a aula pronta, eu boto no YouTube para vocês reverem, tá bom? Quanto ao curso, né, já fazer minha despedida aqui agora, eu gostei muito aí de trabalhar com vocês esse semestre. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, que vocês tenham gostado aí do ritmo de manter as aulas, de apresentar os temas. Desculpem aí alguma coisa. Eu acho que, ao final, pelo menos a minha avaliação do nosso curso foi positiva. Espero que nos reencontremos aí em outras disciplinas, presencialmente ou online, tá certo? Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, e a gente se vê semana que vem, lá na Murici, para fazermos nossa prova, tá certo? Tá certo. Obrigada, professor. Certo, Valeu, eu que professor. agradeço. Obrigada, boa Obrigada, noite. professor. Boa noite, Valeu. gente. Então, estou encerrando a gravação, e aqui a gente encerra nosso curso de Ciência Política. Valeu, até mais. Boa noite a todos. Tchau.